queridos amigos! Está começando mais um quadro Falando com a Doutora aqui no Canal 10. Sou a doutora Natália Argentão e hoje vamos abordar um tema que eu tenho certeza que você já sentiu isso antes. Nós vamos falar sobre medo. Quando eu fui convidada pelo canal para fazer esse quadro, eu escolhi falar de assuntos que fossem do dia a dia das pessoas, que envolvessem as minhas áreas de atuação e que levassem informações atualizadas sobre saúde, beleza e bem-estar físico e mental. Mas que além de tudo isso, eu pudesse falar diretamente com você, coisas do seu cotidiano de uma forma que você entendesse o porquê que essas coisas acontecem, você querendo ou não. E que através dessas informações, dessas histórias de vida, ou dos convidados que eu trago, que você se identificasse e que pudesse te ajudar ou ajudar outras pessoas que convivem com você. E hoje, resolvi falar sobre medo. Quando você ouve a palavra medo, o que te vem à cabeça? Certamente, você já sentiu medo em algumas situações e tem medo de algumas coisas. Mas como lidar com esse medo incontrolável? De onde vem tanto medo? Por que sentimos medo? Será que você sabe essas respostas? Bom, para começar, esse assunto me veio porque nesses últimos dias resolvi sair da minha zona de conforto e, como você já pode imaginar, tudo que é novo, diferente, causa medo. Sentindo isso, eu pensei, poxa, deve haver outras pessoas que sentem medo e não sabem como lidar com isso, ou até onde isso pode afetar a vida delas. E resolvi compartilhar os conhecimentos que tenho na psicoterapia para te encorajar e fazer-se entender o porquê sentimos isso. O medo é uma sensação que proporciona uma espécie de alerta pelo receio de fazer alguma coisa. Está ligado à interpretação, à imaginação e à crença, aquilo que você acredita. É uma reação protetora e saudável de todo ser humano, que dá duas alternativas: luta ou fuga. Tudo depende da situação e é preciso reconhecer os próprios limites. O medo é uma reação de autopreservação. Se não sentisse medo de fazer algumas coisas, certamente já teria morrido. O medo surge através de associações que fazemos ao longo da nossa vida, através das experiências que nós temos. Por exemplo, uma criança que foi agredida por um cachorro pode se sentir ameaçada sempre que ver um cachorro. Ou um motorista que bateu o carro, ele pode se sentir com medo sempre que andar de carro. Ou uma pessoa que teve a sua casa destruída durante uma tempestade pode sentir-se ameaçada sempre que chover. E assim, nosso inconsciente vai guardando essas memórias e trazendo para o presente sempre que estivermos expostos a situações que causaram medo. Isso ocorre porque a nossa mente inconsciente, ela é atemporal. Ou seja, ela não distingue o passado do futuro. É como se tudo estivesse sendo vivenciado no momento presente, no agora. A nossa mente inconsciente, ela não sabe a hora que é agora. Então, quando você sofre um medo, um trauma, isso volta à sua mente como se fosse agora, como se fosse hoje. Querendo ou não, a sua mente fará essa relação. Aí, você pode ainda estar se perguntando, tá, mas eu nunca andei de avião e tenho medo de avião. Ou então, eu nunca lutei contra um leão e eu morro de medo dele.
Eu tenho pavor de cobras e nunca tive contato com uma cobra. E aí? É que esse tipo de medo não foi adquirido com as memórias. Ele surge como uma proteção à sua vida. É como um instinto de sobrevivência. Relatos sobre a origem dos medos ressalta que desde a era dos dinossauros, os mamíferos aprenderam a se proteger dos predadores. E com a evolução da nossa espécie, nós adquirimos isso. O medo é um mecanismo de aprendizagem, mas também evolutivo de sobrevivência da nossa espécie e do indivíduo particularmente. Todo mundo teme algo. Assalto, aviões, dentistas, solidão, de altura, medo de mudança, medo de falar em público e outros muitos tipos de medo. Claro que a intensidade do medo varia de pessoa para pessoa e de acordo com as memórias, as lembranças e o aprendizado de cada um. Você pode ter medo de avião apenas por ver na TV as tragédias aéreas com vítimas fatais. Isso fica registrado no seu inconsciente e o seu instinto de sobrevivência faz com que você tenha medo de avião. E como saber se eu estou com medo? Como que você vai saber então se alguém que está do seu lado está com medo ou se aquilo que você está sentindo é medo? É que normalmente a respiração fica difícil, o coração fica acelerado, aumenta o suor, as pernas tremem, o rosto fica vermelho, a boca fica seca, você se sente perdido e meio desligado do que acontece à sua volta. E agora? Como controlar esse medo? A primeira dica é se acalmar. Tente normalizar a sua respiração. Com isso, seu coração vai normalizar e a sua consciência, ela começa a ficar mais clara para você tomar as decisões. Depois, procure entender o que te causa tanto medo. Não permita que o medo seja maior que a sua coragem. Perceba a situação. Muitas pessoas sentem medo de falar em público ou ir a uma entrevista de emprego, não só pelo medo de estar presente naquele momento, mas também por imaginar o que os outros pensarão ou falarão delas quando elas terminarem ou elas saírem daquela situação. Todos os medos surgem da preocupação a respeito do que está em jogo. Não estou dizendo para não se preocupar, porque é natural e autoprotetor. Faz a gente se manter íntegro e com bom senso. O que eu digo é para usar essa preocupação a seu favor e lidar com o medo de uma forma racional, no sentido de tomar uma boa iniciativa, de tomar coragem e a decisão correta. O medo pode estar presente na insegurança, na preocupação, na ansiedade, nas fobias, nos ataques de pânico, no estresse. Se o medo te bloqueia em mudar de vida, em viajar, em desfrutar dos bons momentos em família, ou até de adquirir aquele emprego dos seus sonhos, busque ajuda profissional. Quando alguém diz que não consegue, que vai desistir porque sabe que não irá conseguir, geralmente são pessoas que estão com a autoestima muito baixa ou não se sentem capazes de cuidar de si mesmos. Querem o impossível para ficar mais fácil de justificar depois. De justificar até para si mesmas que não vão conseguir, que vão desistir por medo. Portanto, descubra o que esse medo simboliza para você. O que ele representa? Pois quanto mais negamos que esse medo existe, mais poderoso ele se torna. No consultório,
Eu tenho trabalhado muito a respeito da autoconfiança e da autoestima, do amor próprio, e eu percebi que todos eles estão diretamente relacionados aos medos que as pessoas sentem, às lembranças e aprendizado que tiveram a respeito delas mesmas. Então, explore o seu medo. Descubra o que está por trás dele. Se por qualquer motivo, você que me assiste, seja o medo julgado o mais banal, mas se esse medo te incomoda e faz com que você não esteja satisfeito, procure um profissional. Seja a mudança que você deseja na sua vida, como dizem os filósofos. E aí? O que você decide? Vai lutar ou fugir? Com isso, eu me despeço de vocês. Quero agradecer a sua companhia. Na próxima segunda eu volto. Fiquem bem. Sintam-se abraçados por mim. Até mais. Tchau, tchau.